Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Tocantins, Lei 2578/2012, iniciando pelo artigo 20 aqui, senhores, do comando e da subordinação. Você que vai fazer o concurso nesse final de semana, né? Artigo 20. A subordinação não afeta a dignidade do militar e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada da corporação. O que quer dizer isso aí? Que a subordinação não afeta a dignidade do policial. Ou seja, não é porque você é superior a mim, que você tem autoridade sobre mim, que essa autoridade vai me humilhar. Não. Essa autoridade, ou seja, essa hierarquização, né, ela decorre exatamente dos pilares da corporação, hierarquia e disciplina, tá bom? Então, não pode você, sargento, mandar eu, cabo Marciano, e eu falo, não vou porque, como ser humano, nós somos iguais e tudo mais, e você não manda em mim. Negativo, porque olha aqui, ó, a subordinação não afeta a dignidade do militar. Negativo. Inclusive, se você é mais novo do que eu, você pode ter 24 anos e ser superior a mim, que tenho 40 anos, tá certo? E nem por isso, não é porque eu sou o dobro, ou quase o dobro da sua idade, que eu vou sentir indigno, né, de ser subordinado seu, tá bom? Então, não afeta a dignidade, a subordinação. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção das organizações militares. Nós já sabemos que se divide em oficiais e praças, tá bom? O oficial, o próprio estatuto já coloca uma atividade fim para o oficial. Qual é? Ali, ó, comandar, chefiar e ser líder, ou seja, estar à frente de um grupamento, de uma companhia, de um batalhão ou da própria instituição, ou até mesmo de uma diretoria, por exemplo, a chefia, tá bom? Os oficiais, eles já são preparados para comandar, para chefiar e para ser diretores de determinada diretoria, tá bom? E os subtenentes e os sargentos auxiliam e complementam as atividades oficiais, quer no treinamento e no emprego dos meios, quer na instrução e na administração, podendo também ser empregados na execução de atividade fim da corporação. Então, olha só, a atividade fim da corporação, né? Os sargentos, olha só, os subtenentes e sargentos, é como se fosse assim, pessoal. Ele, subtenente e sargento, é o elo entre o oficial e o cabo e soldado. Tá certo? Porque, veja bem, eles são auxiliares dos oficiais. Está aqui, ó. Os subtenentes e sargentos auxiliam e complementam as atividades dos oficiais. Isso. Os oficiais têm atividade fim de comandar, chefiar e diretoria. Olha lá, ó, direção. Os subtenentes e sargentos auxiliam no comando, auxiliam na chefia, auxiliam na direção, mas poderão assumir, ser empregados na atividade fim. Claro, imagina um núcleo de policial militar longínquo, lá de uma cidade bem pequena que não tem oficial. Pode um subtenente ser o comandante desse núcleo? Pode. Desse destacamento? Pode. Tá certo? Tá aqui, então. Os cabos e soldados desempenham essencialmente atividade de execução. Senhores, então nós temos 3 grupos de atividade que você vai gravar. Comando, no primeiro grupo, comando, chefia, direção. Quem desenvolve isso? Oficiais. No segundo grupo, intermediário, auxilia os oficiais, são empregados em treinamentos, em instrução, e pode também assumir atividade fim. Estamos falando dos subtenentes e sargentos. E lá, no nível de execução, mas não menos importante, evidentemente, estão cabos e soldados, tá bom? Oficiais, comando, direção e chefia, subtenentes e sargentos, auxiliam os oficiais, podendo ser empregados em treinamentos e instrução, e também na atividade fim, e na atividade de execução, cabo e soldado, tá bom? Guarde isso aí. As praças especiais, nós sabemos que são quem isso aqui? Os aspirantes e os cadetes, lembra? Os alunos de primeiro, segundo e terceiro anos. As praças especiais cabem
a rigorosa observância das prescrições dos regulamentos que lhes são pertinentes, exigindo-se-lhes inteira dedicação ao estudo e ao aprendizado técnico profissional. Claro, senhores, o aspirante, o aluno de primeiro ano, de segundo ano, terceiro ano, ele não é utilizado na atividade fim, comando, chefia ou direção. Não é utilizado na atividade meio, vamos dizer o seguinte, igual o subtenente sargento. Eles estão ali para aprender, não é isso? Por isso que, aprendizado técnico profissional. Cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar, atendendo ao artigo 38 do Código Penal Militar. Ou seja, cada um responde na medida da sua responsabilidade. Senhores, veja bem, cabe ao policial, cabe ao militar responder integral pelas decisões que tomar. Sim, cada um é responsável pela sua atividade. Cada um é responsável pelo que faz. Simplesmente é isso, tá bom? Porque eu sou soldado, não vou responder. Vai responder, tá certo? Se eu praticar um ato que venha a caracterizar um crime militar, tudo bem, a menos que seja ordem, eu esteja cumprindo uma ordem legal. Se eu estou cumprindo uma ordem legal, você quer ver? Vamos te dar um exemplo desse artigo aqui. Você é meu comandante. Você está na viatura, você é cabo, eu sou soldado. Você tem um desafeto, desde a infância, tá bom? Desafeto. Eu estou na viatura, você vê esse sujeito no bar, você fala, agora eu vou prender esse cara. E você já montou isso na sua cabeça. Você fala para eu, Marciano, soldado, vai lá e prende aquele cara porque tem um mandado de prisão contra ele. Eu já chequei, tem um mandado de prisão. E eu vou lá e efetuo a prisão do cara. Tá bom? Eu vou ser responsabilizado? Não, porque eu estava cumprindo uma ordem legal. Não cabia a mim questionar você, cabo. Ei, mostra o mandado aí, cabo. Você está dizendo que já checou, então cabe a mim cumprir a ordem. Agora, tá bom? Agora veja bem. Sem cumprir ordem, eu vou lá e prendo o sujeito ilegal. Você é sargento e eu sou soldado. Não é porque eu estou junto com você, e você nem viu isso aí, não teve como se impedir, o sargento estava junto, pedi parará, eu sou subordinado a ele, eu não vou responder. Vou responder sim, porque cabe ao militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar, exceto se estiver cumprindo uma ordem legal, obediência hierárquica, tá bom? Do valor militar. São manifestações essenciais do valor militar. O sentimento de servir à comunidade, traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever militar e pelo integral devotamento à manutenção da ordem pública, mesmo com risco da própria vida. Senhores, quando fala valor militar, aquilo que o militar prima, aquilo que o militar ele defende, aquilo que lhe segue. Veja bem, ainda que tenha que sacrificar a própria vida, você escolheu uma profissão para manter a ordem. E a manutenção da ordem caracteriza um do seu valor, chamado de valor militar, tá bom? O civismo e o culto das tradições históricas. Claro, tá certo aqui? O civismo e o culto das tradições históricas, tanto é verdade que os senhores desfilam no dia 7 de setembro, né? Tem o dia das comemorações do patrono, provavelmente aí no seu estado tem o patrono da polícia, né? Aqui é o Tiradentes, provavelmente aí também seja o patrono da polícia, tá? A fé na elevada missão da corporação, a missão acima de tudo. O espírito de corpo, o orgulho do militar pela organização que serve. O que é espírito de corpo? O espírito de corpo, na verdade, não está aqui como corporativismo, entendeu? Mas o espírito de corpo, ele se assemelha à camaradagem, ou seja, é o vínculo entre um militar e outro. Veja os senhores, imagina eu e você numa operação, tá bom? E aí eu em perigo, você corre. Cadê o espírito de corpo? Cadê a camaradagem? Tá? O amor à profissão militar e o entusiasmo com que é exercida. O militarismo,
Né? A gente fala assim, você não pode exercer a sua função com corpo mole. Eu advogo para a Polícia Militar, no estado de Mato Grosso, e eu já tive oportunidade de defender policial que na verdade, eles iam fazer um controle de distúrbio civil, e antes disso, tinha que enumerar. Né? O comandante disse, enumerar, 1, 2, 3, o 4 falou, 4. Ele, enumerar de novo, 1, 2, 3, 4. Ou seja, não teve vivacidade, não teve entusiasmo, não teve vibração. Foi punido, entendeu? Foi punido por quê? Olha aqui, ó. Entusiasmo com o que exerce, com o que é exercida a sua profissão. Senhores, sempre com moral elevada, tá bom? É um valor do policial militar. Aprimoramento técnico profissional, claro. É por isso que você vai fazer o curso de Rotan, não sei como é que se tem no seu estado, mas o Caveira, por exemplo, o COESP, entendeu? Está sempre aprimorando, sempre estudando. A instituição oferece curso, ok, busca-se, tem como valor militar a continuidade na preparação. Não é porque fez o curso de oficial e acabou. Não é porque fez o curso de soldado e acabou. Você tem os cursos de aperfeiçoamento. Tá? O sentimento do dever, o denodo militar e o decoro da classe impõe a cada um dos integrantes da corporação condutas moral e profissional irrepreensíveis, com a fiel observância dos seguintes preceitos e deveres da ética militar. E aí vem a questão da ética militar. Senhores, veja a situação. Você, policial militar, tá bom? Tem uma namorada, você está com a sua farda, você sai, enche a cara e dá a sua farda para sua namorada vestir, e ela coloca a boina, coloca aí a cobertura, né, o gorro e tal. Senhores, provavelmente, se cair, vai ser punido. Já encarei situação desse jeito, tá certo? Por quê? Porque você, como integrante, não teve conduta irrepreensível, não teve o cuidado de proteger a imagem da instituição. E aí vem a ética militar. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade. Grava isso. Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento da dignidade. Tanto é verdade que, vamos imaginar o seguinte, você está de serviço no carnaval, não está a fim de tirar serviço, porque quer ir para a balada, tá? Você simplesmente apresenta um atestado falso, ideologicamente falso, só para não... Está faltando com a verdade, está faltando com a ética militar. Respeitar a dignidade da pessoa humana. Sim, senhores, isso aqui inclusive vem da própria Constituição Federal. Tá certo? Você, policial, você não pode torturar. Você tem que usar a força moderada. Se você tiver que usar a sua tonfa, se você tiver que usar arma, tudo bem, na medida da proporcionalidade. Agora, não é porque você é autoridade, é policial, que você vai desrespeitar a pessoa humana e, tortura ofende a dignidade da pessoa humana. Abster, ou seja, deixar, né? Abster-se de tratar, fora do âmbito apropriado, de matéria sigilosa de que tenha conhecimento. Revelar sigilo quebra a ética militar, tá certo? Você faz parte da P2, que é o grupamento de inteligência, tá certo? Vai ter uma operação, você sabe. Você liga para o marciano avisando da operação. Você quebrou a ética militar, você feriu a ética militar, porque o estatuto de você manda você guardar segredo, abster, deixar de tratar, de falar, fora do âmbito apropriado, tá certo? De matéria sigilosa, tá? Acatar as ordens das autoridades civis, sim. Lembra que disciplina... Você lembra que hierarquia é o escalonamento do militar de acordo com a autoridade. E disciplina é o acatamento das ordens, acatamento das leis, cumprir as leis e normas. Tá bom. Além disso ser a disciplina, também caracteriza a ética militar, acatar as ordens das autoridades civis. Conduzir-se, mesmo fora do serviço ou na inatividade, de modo a que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militar. Ou seja, né, preservar a imagem. Senhores,
Eu já até falei esse exemplo. Você está fora de serviço, encontra o capitão, vai lá com todo respeito à palavra, passa a mão na bunda do capitão. Você está maluco? Não é isso? Você desrespeita. Ó, ou dentro, ou conduzir-se, mesmo fora de serviço. Você está de férias, você está lá num bar, você está numa festa, de modo a que não sejam prejudicados os princípios da disciplina, do respeito e do decoro militares. Tá bom? Ainda sobre a ética militar. Abster-se. Abster é deixar, né? Não fazer. Abster-se do uso do posto ou da graduação para obter facilidades pessoais de qualquer natureza ou para encaminhar negócios particulares ou de terceiros. Sim, senhores. Senhores, você que tem graduação, o seu posto, a sua graduação de sargento, o seu posto de tenente, não é para benefício próprio. Tá certo? Eu já vi situações em que o sargento foi pedir uma vaca, um boi, para fazer uma festinha entre os policiais. E utilizou ali do seu cargo, utilizou da sua função. Opa, ele feriu a ética, porque você não pode utilizar para ter benefícios próprios o cargo, o posto ou a graduação, tá certo? Ou de terceiros. A sua esposa trabalha com confecção. Aí você utiliza o seu cargo, porque você está numa cidade pequena, você ali, ó, abaixo do prefeito é você, piriparará tal, para tentar convencer as pessoas de comprar lá na lojinha da sua esposa. Não pode, porque aí está beneficiando terceiro, usando o cargo para beneficiar terceiro. Abster-se o militar, ainda que na inatividade do uso das designações hierárquicas. Quando? Tá? Em atividades político-partidárias, salvo se candidato a cargo eletivo. Senhores, veja bem, abster, deixar o militar, ainda que na inatividade, ou seja, ele está na reserva ou reformado, do uso das designações hierárquicas, quando? Em atividade político-partidárias, salvo candidato a cargo eletivo. Sim, senhores. Você, sargento, você é amigo do Marciano. E o Marciano é candidato a vereador. Tá certo? Você não pode utilizar a sua hierarquia, tá certo? Para obrigar os seus subordinados a votar no Marciano. Você não pode utilizar a sua graduação para convencer as pessoas a votar no Marciano. Agora, você pode usar a sua graduação quando você for cargo eletivo, sim. Ou seja, vote para vereador, sargento fulano e tal. Aí pode, tá certo? Porque aí você está devidamente, porque é uma exceção, salvo se candidato a cargo eletivo. E também outra exceção, também não pode, não pode também utilizar a sua designação em atividades comerciais. Claro, senhores. Primeiro que em atividades comerciais, vocês, polícia, só podem exercer, tem vedações, só pode exercer como acionista ou cotista. Você não pode ser diretor de uma empresa. Você não pode ser gerente. Mas eu tiro serviço de 24 por 72. E eu não posso ser diretor de uma escola. Eu não posso ser gerente de uma empresa? Não. Você pode ser acionista. Você pode ser acionista da Petrobras? Pode. Agora, você não pode assumir um cargo de chefia ou qualquer outro cargo na Petrobras. Tá bom? Porque você não pode utilizar a sua designação em atividades comerciais. Também não pode em atividades industriais, claro. E aí, vamos lá. Abster-se quando no serviço ativo do uso de influências de pessoas para obtenção de facilidades pessoais, ou para esquivar-se ao cumprimento de ordem ou obrigações impostas em razão do serviço. Eu sou sobrinho do governador de Tocantins, tá bom? Eu sou sobrinho e sou soldado. E eu estou escalado para trabalhar no Natal. Eu ligo para o meu tio e faço aí um pedido para que ele determine para que ele me coloque de serviço. Eu estou ferindo a ética, porque olha só, eu tenho que parar com isso, porque abster não faça. Não utiliza de influência pessoal para esquivar-se do serviço, para esquivar-se da obrigação.
dedicar-se integralmente ao serviço militar, protegendo as pessoas, o patrimônio e ao meio ambiente, com abnegação e desprendimento pessoal, arriscando, se necessário, a própria vida, porque essa é a sua função, tá bom? Função de quê? Não é parcialmente, dedicar-se parcialmente, integralmente, 100% você tem que dedicar para a defesa das pessoas, para a defesa do patrimônio, para a defesa do meio ambiente, ainda que tenha que arriscar a própria vida, tá? Tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Tratar o subordinado dignamente e com urbanidade. Vem, senhores, lembra que a hierarquia, né, a obediência à hierarquia não torna indigno, não fere a dignidade do policial militar. Decorre da estrutura da instituição, que é a hierarquia e disciplina. Muito bem. Agora, você, superior, tem que tratar o seu subordinado de forma digna. Você não pode chegar para ele e falar assim, ó, ô, seu vagabundo, vai lá. Você... Não, porque aí você não está tratando ele com dignidade. Tá certo? A hierarquização, a imposição é algo necessário para fluir os trabalhos da polícia, porque senão vira bagunça. Agora, não é por isso que autoriza você, superior, a maltratar, a pisotear no subordinado, porque se assim fizer, está ferindo a ética militar. Entende-se por dedicação integral ao serviço militar, nos termos do inciso 12, que é aquilo que nós falamos, ó, integralmente aqui, deste artigo, o empenho exclusivo do militar durante o turno de serviço para o qual esteja escalado, de modo ordinário ou extraordinário, e para o cumprimento de obrigações legais decorrentes da função militar. Está dizendo o seguinte, senhores, claro, este parágrafo só veio complementar o seguinte, a dúvida que talvez surgiria. Vem cá, eu estou em férias, mas eu estou no serviço ativo, porque eu não estou aposentado, mas eu estou em férias, tá bom? Eu tenho que dedicar integralmente para a defesa das pessoas, patrimônio e meio ambiente? Não, porque aí ó, veio o parágrafo e fala, entende-se por dedicação integral ao serviço militar, nos termos do inciso 12, do inciso 47, né? Porque é 42, 42 deste artigo. O empenho exclusivo do militar durante o turno de serviço para o qual esteja escalado. Então, está dispensado você de férias da dedicação integral. Claro, ao militar são proibidas, olha as proibições, ó. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, bem como a filiação a partido político, enquanto permanecer em atividade. Senhores, 3 coisas. Agora, proibido sindicalizar, militar, a própria Constituição Federal fala, não pode sindicalizar, não tem sindicato. Mas, professor, nós temos associação aqui no Tocantins. Associação pode, né? Tipo, eu advogo para uma associação. Associação dos Oficiais Administrativos, Subtenentes, Sargentos, aqui do estado de Mato Grosso, tá bom? Mas não é sindicato, é uma associação. Não pode formar sindicato por própria vedação legal, tanto da Constituição Federal, quanto do Estatuto de vocês. Greve vocês podem fazer, a policial pode, nem pensar. Greve está proibido para o militar, tá bom? Filiação a partido político também não pode, tá bom? Ao militar da ativa, é vedado comerciar ou tomar parte na administração ou gerência de sociedade, ou delas ser sócio ou participar, exceto como acionista ou cotista, em sociedades anônimas ou sociedade empresária limitada. É aquilo que eu falei para você. Você não pode assumir um cargo na Petrobras, mas você pode ser acionista, tá bom? Aí pode. Ao militar da ativa, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, excetuados os casos previstos na Constituição Federal. Você não pode ser policial militar e agente prisional. Agora, você pode ser policial militar e professor? Às vezes sim, desde que haja compatibilidade de horário, essas coisas e tal. Você é oficial aí, ou você é sargento, aí em Tocantins, da área de saúde,
Você fez concurso e está na área de saúde aí. Você pode também ter um outro cargo na área de saúde? A Constituição Federal fala que o profissional da saúde pode. Fora isso, você não pode acumular, tá bom? É proibida ao militar a manifestação individual ou coletiva sobre atos de superiores de caráter reivindicatório, de cunho político partidário e sobre assuntos de natureza militar de caráter sigiloso. Senhores, é proibido ao militar a manifestação individual ou coletiva. O que é uma manifestação? Mais de uma pessoa. Por exemplo, fazer um abaixo-assinado. Né? Imagina que o seu comandante lá na companhia determinou que, ao realizar o recebimento de serviço, deverá ser feita a faxina naquele momento. Ou então impõe uma ordem lá. Ora, vocês podem fazer um abaixo-assinado, fazendo que discorde daquele ato do superior? Não, porque nem a manifestação sua e nem a coletiva no que tange a ato de superiores de caráter reivindicatório. Faz aí um abaixo-assinado pedindo para tirar essa determinação. Não pode. De caráter cunho partidário. Vamos fazer um abaixo-assinado nós aqui da Polícia Militar, dizendo que nós apoiamos o Marciano para prefeito. Não pode, tá bom? E sobre assuntos de natureza militar de caráter sigiloso. Da violação das obrigações e dos deveres. Muito bem. Da violação das obrigações e dos deveres. Olha aqui, ó. A violação das obrigações, dos preceitos ou dos deveres militares constitui crime ou transgressão disciplinar, na conformidade da legislação ou regulamentação específica. Exatamente. Violou um dever, violou uma obrigação, violou uma determinação, poderá incorrer em duas sanções. Sanção criminal, Código Penal Militar, e também uma sanção administrativa chamada de disciplinar. Por isso que ele fala aqui, ó, infração, transgressão disciplinar ou crime. Esta semana, um subtenente falou para mim assim, ó, eu estou cumprindo pena de 15 dias de prisão. E eu ainda posso ser responsabilizado na justiça militar? Eu disse a ele, pode. Mas ninguém pode ser punido duas vezes. Você não está sendo punido duas vezes. Porque o seu ato, ele pode gerar tanto um crime militar, tá certo? Ele pode gerar um crime militar, mas ele pode gerar também uma infração disciplinar, tá certo? Tá bom? E a infração... Não é porque o sujeito foi punido com 15 dias de prisão, porque ele desrespeitou o seu comandante. Como assim? O comandante, ele estava nervoso, o comandante determinou, vamos imaginar, ele virou a mesa em cima do comandante e ainda insultou. Se você é homem, parte para cima. Ele cometeu uma infração disciplinar, só que também cometeu um crime militar. Vai ser punido pelos dois, entendeu? Porque, ó, a violação das obrigações, dos preceitos ou dos deveres, constitui crime ou transgressão militar, tá bom? Transgressão disciplinar, tá? Professor, mas e esse negócio de ninguém pode ser punido duas vezes? Você não está sendo punido duas vezes, você está sendo punido uma vez na área penal e uma vez na área disciplinar. Agora, você não pode, na área disciplinar, ser punido duas vezes. Eu encarei uma situação da seguinte forma. O militar ele foi punido com 2 dias de detenção. Já foi punido. Depois, futuramente, instaurou um conselho de disciplina para expulsar. Eu disse negativo. Ele já foi punido lá atrás. Disciplinarmente, ele já foi punido. Tá bom? E agora está respondendo na justiça, criminalmente. Mas, disciplinarmente, você só pode ser punido uma vez pelo mesmo fato, evidentemente. E isso não significa dizer que eu, com uma conduta, não pode ser punido criminal e administrativamente. Posso. Tá bom? A violação a que se refere este artigo é tão mais grave quanto mais elevado o grau hierárquico do infrator. Sim, desrespeitar um dever, uma obrigação, a ética, tá certo? A punição vai ser de acordo com a sua graduação. Exatamente, senhores. Existiu uma operação onde cerca de mais ou menos 20 policiais. Teve policial que levou 2 dias de detenção, outro 5, outro 8, outro 15. Ué, como assim? Sim, porque o major levou 15, né?
o capitão levou 10, o tenente levou 5, o sargento levou 4, o cabo levou 3, o soldado levou... A punição, o rigor, é de acordo, quanto mais elevado, mais responsabilidade e mais a ser tratado de forma severa no que tange a punição. Está aqui, ó. A violação a que se refere este artigo é tão mais grave quanto mais elevado o grau hierárquico do infrator, tá bom? É aquele negócio, você pode até ganhar mais, mas também terá mais responsabilidade e na hora de ser sancionado disciplinarmente, leva-se em consideração o seu grau hierárquico, tá? A inobservância dos deveres previstos em leis e regulamentos, ou a falta de exação no cumprimento deles, acarreta para o militar responsabilidade funcional, pecuniária, disciplinar ou penal. Funcional, punida administrativa, pecuniária tem que reparar os danos, disciplinar, olha aí, ó, também punição disciplinar e penal, responde por crime, na conformidade da legislação específica. Claro, imagina que eu, policial, torturei uma pessoa, sou condenado na área disciplinar, tá certo? E eu posso, inclusive, perder o cargo, tá? E eu posso reparar o dano, que é pecuniária, e eu posso responder criminalmente, que é pelo crime de tortura. E só abrindo aqui para vocês, cuidado com a Lei 13.491. A Lei 13.491 alterou a competência da Justiça Militar, os senhores sabem disso, né? Alterou a competência da Justiça Militar para alargar, para colocar na Justiça Militar todos os crimes, seja ele previsto no Código Penal ou Militar, Código Penal Militar, ou fora do Código Penal Militar, desde que praticado no exercício da função ou na administração militar. Por exemplo, até outubro do ano passado, de 16 de outubro para trás do ano passado, se eu, Marciano, praticasse uma tortura, ainda que em serviço, eu não era julgado na justiça militar, eu era julgado na justiça comum, tá bom? Hoje eu, militar, pratiquei uma tortura, estou em serviço, eu vou ser julgado na justiça militar. Por quê? Por causa da alteração da Lei 13.491, tá bom? Sujeito, até outubro do ano passado, de 2017, praticava abuso de autoridade, não era julgado na justiça militar, tem até a súmula do STJ, salvo o melhor juízo, é a súmula 172, por ali assim, que dizia que cabe à justiça comum processar, julgar o crime de abuso de autoridade. Hoje, você, policial militar, que estava de serviço e entrou na casa de alguém sem mandado de prisão, praticou mandado de busca e apreensão, desculpa, praticou abuso de autoridade. Você é julgado onde? Na justiça militar, tá bom? Prosseguindo. São competentes para instaurar ou determinar a instauração de sindicância e aplicar sanções disciplinares às seguintes autoridades. Primeiro, agora a questão é o seguinte, nós já falamos então da ética, dos deveres e tal, né? Senhores, já sabemos que se eu pratico uma conduta, eu posso responder criminalmente e posso responder disciplinarmente. E aí, quem que vai mandar abrir sindicância? Quem que vai mandar instaurar o procedimento administrativo? Está aqui, ó. O chefe do Poder Executivo em relação a todos os integrantes das corporações militares, estaduais, as sanções previstas nessa lei. Senhores, o governador de estado, ele pode instaurar, porque ele é o chefe maior, ele pode mandar instaurar aqui, ó. O chefe são competentes para instaurar ou determinar a instauração de sindicâncias e aplicar sanções disciplinares às seguintes autoridades. O chefe do Poder Executivo, o governador, em relação a todos os integrantes, do soldado mais moderno ao coronel mais antigo, que é o comandante-geral da corporação. O chefe do Poder Executivo em relação a todos os integrantes das corporações militares estaduais. As sanções previstas nessa lei. Governador, você pode determinar a instauração de sindicância. Você pode instaurar a sindicância contra soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, subtenente, aspirante,
segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente-coronel, coronel, porque é o seu chefe supremo da polícia. O comandante-geral em relação a todos que lhe forem funcionalmente subordinados às sanções previstas nesta lei, exceto a demissão de oficial. O que está dizendo o seguinte: você é comandante-geral da Polícia Militar ou comandante-geral do Corpo de Bombeiro. Então, todos estão funcionalmente vinculados a você. Eu sou o coronel, comandante de um batalhão. Pode o comandante-geral da PM determinar a instauração de sindicância contra mim? Pode instaurar uma sindicância contra mim? Pode, porque eu estou funcionalmente subordinado a você, comandante-geral. Tá bom? E você também pode aplicar a sanção. Agora, cuidado. Comandante-geral da Polícia Militar, comandante-geral do Corpo de Bombeiro, não pode determinar a demissão de oficial. Porque, para demitir oficial só perde o cargo mediante decisão do Tribunal de Justiça. Então, cuidado, hein? O major, por exemplo, praticou uma falta grave. O major estava numa festa, deu uns tiros para cima e tudo mais, tal, brigou. Pode o coronel, comandante da Polícia Militar, o 01, o comandante-geral, determinar a instauração de sindicância? Instauraram a sindicância? Pode. Instaurou e depois prosseguiu, instaurou um CJ, chamado Conselho de Justificação, e depois entendeu que o major tem que ser mandado embora. Comandante-geral pode demitir? Não, porque só o Tribunal de Justiça demite, tá bom? O chefe do Estado-Maior, em relação a todos os militares que lhe forem funcionalmente subordinados, as sanções disciplinares até 30 dias de prisão. Agora começa, então, a fatiar que tipo de sanção pode determinada autoridade. Chefe de Estado-Maior, pode aplicar sanção? Pode. Até 30 dias de prisão. Significa dizer que chefe de Estado-Maior não pode demitir cabo, chefe de Estado-Maior não pode aplicar a pena de demissão de praças, porque a demissão de praças aí seria do comandante-geral. Aqui nós estamos falando de demissão de oficial, que não pode nem o comandante-geral, mas praça pode, tá bom? O corregedor-geral, em relação a todos os militares sujeitos a esta lei, exceto o comandante-geral, o chefe do Estado-Maior, o subchefe do Estado-Maior e todos os integrantes da Casa Militar. As sanções disciplinares até 30 dias de prisão. Corregedor, você pode instaurar sindicância? Pode. Você pode aplicar sanção? Pode. Primeiro, até 30 dias. Segundo, você só não pode contra essas pessoas. O corregedor, o chefe do Estado-Maior está acima de você. Você não pode aplicar sanção para ele. Você não pode aplicar para o subchefe do Estado-Maior. Você não pode aplicar para os integrantes da Casa Militar. O secretário-chefe e o subchefe da Casa Militar, em relação a todos os militares que lhe forem funcionalmente subordinados. As sanções disciplinares previstas nesta lei, exceto a demissão de oficial. Exatamente. Aí, no seu estado, tem um setor que cuida da segurança do governador. Esse setor essa secretaria chama-se Casa Militar. Essa Casa Militar tem um chefe, tem um cara que comanda e tem um vice-comandante, o subcomandante, que seria o subchefe. Olha lá, o chefe, secretário-chefe e o subchefe da Casa Militar, ele tem competência e ali é como se fosse um quartel. É uma unidade militar que cuida da segurança do governador. Todos os militares, lotados na Casa Militar, estão sujeitos à sanção disciplinar. Quem vai aplicar a punição para eles é o secretário ou o subsecretário, exceto demissão de oficial, claro, porque aí só o Poder Judiciário através do TJ. O diretor, o subdiretor, o chefe de seção do Estado, o chefe de seção do Estado-Maior, os comandantes ou subcomandantes de organização militar, que seria quartéis, em relação a todos os militares que lhe forem funcionalmente subordinados, as sanções disciplinares de até 30 dias de prisão. Você veja, os senhores, que até 30 dias, porque demissão não pode, demissão de praça tem que ser com o comandante-geral, demissão de oficial, nem o comandante-geral. Muito bem. O sujeito é diretor, DGP, Diretoria Geral de Pessoa, por exemplo, ou ele é subdiretor, ele é chefe de seção do Estado-Maior, que é uma divisão lá do Estado-Maior. Esse pessoal aqui, eles podem, ou comandante de batalhão,
instaura a sindicância, aplica a punição àqueles vinculados a eles, desde que seja até 30 dias de prisão. São competentes para a instauração de conselho de justificação e de conselho de disciplina, e para determinar o impedimento, o imediato afastamento do acusado do exercício de suas funções. Senhores, primeira coisa, o que é isso? Conselho de justificação, chamado de CJ. Os senhores vão ouvir muito isso aí, ó. CJ e CD. CD. Olha, eu estou respondendo um CD. Eu estou respondendo um CJ. Guarda isso. Conselho de justificação, ele é um procedimento para mandar, é um procedimento contra oficial. Você é tenente, tá? Você praticou uma falta grave, uma falta que dá até exclusão. Você vai responder a CJ, Conselho de Justificação. Se no final, quem vai compor, será composto por 3 membros, né? No final do CJ, do Conselho de Justificação, entender que você tem que ser excluído, aí manda para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, então, verifica a compatibilidade ou incompatibilidade do oficial com a permanência no posto, aí no cargo. Muito bem. Então, CJ é um procedimento para oficial, tá certo? É um procedimento demissório para oficial. Só que esse procedimento depois vai para o TJ para confirmar ou não. E o CD, Conselho de Disciplina, é um procedimento demissório para praças. Eu sou soldado, eu sou cabo, eu sou sargento ou subtenente. Tá certo? Eu pedi dinheiro, eu solicitei dinheiro para não fazer um auto de infração. Eu trabalho no batalhão de trânsito. Ih, cara, corrupção passiva. Isso aí dá demissão. Eu tenho estabilidade. Opa, para mandar o praça com estabilidade embora, só com um processo chamado CD, Conselho de Disciplina. Conselho de Disciplina é para praça, Conselho de Justificação para oficial, tá bom? E quem que determina a instauração? Vamos lá? Chefe do Poder Executivo em relação a todos os militares estaduais. O governador, ele pode instaurar Conselho de Justificação de Disciplina do mais moderno, do soldado ao oficial. Ele é o chefe do executivo. Comandante-geral da corporação, e na falta ou impedimento deste, o chefe do Estado-Maior, em relação a todos os militares que lhe forem funcionalmente subordinados. Claro, você é comandante da Polícia Militar. Você é chefe do Estado-Maior da Polícia Militar. Abaixo de você está todo mundo subordinado, está todo mundo vinculado a você. Você pode instaurar CJ ou CD. Por que ele fala no caso de impedimento, professor? O comandante-geral da corporação e, na falta ou impedimento deste, o chefe do Estado-Maior. Claro, senhores, imagina que eu sou filho, eu sou tenente, e sou filho do comandante-geral. O comandante-geral está impedido de determinar a instauração ou de instaurar um CJ contra mim. Nesse caso, quem que vai assumir o lugar dele? O chefe do Estado-Maior, que manda instaurar, porque aí tem um vínculo aí, está impedido. Quem mais pode instaurar CJ ou CD? Secretário-chefe da Casa Militar, em relação a todos os militares que lhe forem funcionalmente subordinados. Todos os militares que se encontrarem servindo na Casa Militar. Tanto o CJ quanto o CD, quem instaura é o secretário-chefe da Casa Militar. E não é o secretário, o vice-secretário. Tá bom? E aí, senhores, vamos lá, prosseguindo aqui. Transgressão disciplinar é a infração administrativa. Cuidado. Transgressão disciplinar é a infração criminal. Falso é a infração administrativa. Está aqui, ó. Eu falei para os senhores que um ato, uma conduta, ele pode gerar tanto uma infração disciplinar como um crime. Ó, crime e infração disciplinar. O que é infração disciplinar? Transgressão. Ó. Transgressão disciplinar é a infração administrativa. Infração disciplinar, eu posso dizer também que é uma transgressão disciplinar. Às vezes o cara é absolvido no crime e punido aqui. Mas isso pode, professor? Pode. Às vezes o cara é absolvido aqui por falta de prova. Indúbio pro réu. E foi condenado a 30 dias de prisão,
a cumprir no quartel infração disciplinar, transgressão disciplinar. Pode, porque as instâncias são independentes. As instâncias são independentes, salvo algumas exceções. Por exemplo, restou provado aqui no crime que você não é o autor do fato. Então, se está provado aqui, também você tem que ser absolvido aqui. Ah, não, você foi absolvido aqui porque as testemunhas não reconheceu o direito. Então, foi por insuficiência de prova. Pode ser absolvido aqui e condenado aqui. Da mesma forma que pode ser absolvido aqui e condenado aqui. As instâncias não se confundem, guarda isso, tá bom? A instância administrativa é independente da criminal. Transgressão disciplinar, que é uma infringência a um dever, à disciplina, à hierarquia ou à ética, tá lá. Transgressão disciplinar é a infração administrativa, caracterizada pela violação aos preceitos ou deveres da ética inerentes à atividade militar, incorrendo o autor nas sanções previstas nesta lei. Tá? A infração disciplinar prescreve desde a data do conhecimento pela administração pública da ocorrência do ato ou do fato em, senhores, prescrição. Cuidado, ó. Prescrição, primeira coisa, o que é prescrição, professor? Prescrição, tá? Ó, prescreve, não é de prescrever, é de prescrição. Prescrição é a perda do direito de punir. Opa, passou muito tempo, do dia que seu comandante ficou sabendo, até hoje. Prescreveu, e aí você não pode ser punido. Qual é esse tempo? Vamos lá, então? A infração administrativa prescreve, desde a data do conhecimento pela administração pública, da ocorrência do fato ou do ato. Aí vem, 1 ano, a transgressão leve. Nós estudaremos aqui o que é a transgressão leve. Opa, qual que é o período de prescrição no caso de transgressão disciplinar? Depende. Se for leve, prescreve 1 ano. Para aí. Você é comandante de batalhão. Ficou sabendo de uma conduta minha. Tá bom? Prescrição leve. Você não instaurou o procedimento dentro de 1 ano. Daqui 2 anos que você for instaurar, já prescreveu. Eu não posso mais ser punido. Porque você tem que instaurar dentro de 1 ano. Senão, o que o pessoal aí fora fala assim, caduca o direito. Não é caducar, é prescrever. Prescrever é a perda do direito de punir. Tá bom? Em 2 anos, transgressão média. E também, em 5 anos, a transgressão grave. Então, fica aqui, senhor. Qual que é o período de prescrição? Você vem assim, ó. Período de prescrição. A prescrição aí de vocês, que é diferente do nosso aqui no Mato Grosso, uma prescrição é assim, ó. 5, tá? 2 e 1. 5 anos, transgressão grave. 2 anos, transgressão média. 1 ano, transgressão leve. Tem que gravar isso aí, ó. Leve, 1, média, 2 anos, grave, 5 anos. Tá certo? Você praticou uma transgressão grave. Comandante seu esqueceu. Daqui 4 anos ele instaurou o procedimento. Seu advogado vai dizer, ó, passou muito tempo. Não, só se passar 5 anos. Tá bom? Grava o período de prescrição. Está aqui, senhores, ó. 1, 2, 5. 1 para leve, 2 para média, 5 para grave. Tá? A instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição da infração administrativa. Como assim interromper? Interromper, senhores, é zerar. Tá bom? Interromper é zerar. Veja bem. Eu pratiquei uma falta leve. Qual que é o período de prescrição? 1 ano. Daqui 6 meses, você, meu comandante, 6 meses, porque a prescrição começa a contar não do fato. Começa a contar a partir do momento que a autoridade fica sabendo do fato. Você, comandante, ficou sabendo da minha falta leve. A partir do momento que você ficou sabendo, você tem 1 ano para iniciar o procedimento contra mim. Você iniciou com 11 meses, só faltava 1 mês para prescrever. Iniciou, zerou. Porque senão fica assim, ó. Iniciou com 11 meses, agora só tem mais 1 mês. Porque senão, se ele não conseguir concluir o procedimento dentro de 1 mês,
não vai poder punir. Está errado. Porque na hora que instaura, cessa, zera a prescrição aqui, ó. Interromper é zerar, tá bom? Ó, faltava um dia para completar 5 anos numa infração grave. Instaurou. Demorou mais 3 anos para concluir. Está valendo. E eu fui punido e fui demitido. Está valendo. Meu advogado vai entrar na justiça, vai dizendo que já está prescrito, que passaram-se 8 anos. Não, porque nesse intervalo de até 8 anos, zerou a prescrição, interrompeu. Interrompe com a instauração. Cuidado, os caras vêm de lá e falam para você o seguinte, que a homologação da sanção interrompe a prescrição. Não, é a instauração do processo disciplinar que interrompe a prescrição, tá bom? Senhores, ok? Cuidado com essa aula de hoje. É interessante, porque falar dos deveres, da ética, vem falar da prescrição, quem que pode instaurar, quem que pode sancionar, tá bom? Forte abraço e até a próxima aula, tá? Clique lá